Mas agora, a nossa inflação, a redução do nosso poder de compra. E o Brasil ele nunca vai dar certo realmente se a gente continuar dependendo somente de setor primário para ganhar dinheiro. E o Brasil cada vez mais. A gente tem fases ali, né? De 30 até 85, passando pelo governo Getúlio Vargas, JK, o governo militar, os três, cada um com a sua característica. O Getúlio Vargas mais nacionalista, o JK e os militares mais nacionais desenvolvimentistas. Eles foram governos que investiram bastante no processo de industrialização. O Brasil chegou a ser um dos países que mais crescia no mundo ocidental. O Brasil teve quase 50% do seu PIB dependendo de indústria. Hoje, a gente vem reprimarizando a nossa economia. Então, o Brasil está voltando a depender de soja, depender de ferro, depender de trigo. Trigo não, né? Porque não é um fator forte, mas cana. Enquanto o Brasil manter essa dependência econômica forte e ficar contando com a sorte para quando disparar o preço das commodities a gente ganhar dinheiro, o Brasil nunca vai superar essa situação de subdesenvolvimento. Então, o que falta mesmo é o desenvolvimento de tecnologia. É desenvolver o nosso setor secundário, principalmente, e o nosso setor terciário para o Brasil crescer. Só que o Brasil vem fazendo é justamente na contramão disso. A gente vem reprimarizando. O Brasil é um país hoje que tem muitos entraves. O Brasil é um país cheio de gargalos econômicos. O que é gargalo, né? Gargalo é uma coisa que atravanca o nosso desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, tem um sistema tributário que é extremamente complexo. Pô, você vai abrir uma empresa no Brasil, certeza que você vai gastar uma baita grana com contador. Por quê? Porque, depende. Você fez isso, então o imposto é tal. Se você fez aquilo, o imposto é tal. Pra você ter uma noção, até teve um caso recente que acho que é interessante a gente falar. O caso do sonho de valsa. O sonho de valsa, o chocolate, né? Sim. Beleza. Eu não lembro exatamente os dados, então eu vou falar mais ou menos, tá? Como o chocolate, ele era tributado 5%, por exemplo, no imposto. Só que o sonho de valsa, ele conseguiu fazer uma mudança e ele se classificou não como um chocolate, e sim como um waffle achocolatado. E aí, como ele é um waffle achocolatado, o imposto já não é mais de 5%. Já passava a ser de 1%, 2% imposto. Percebe? Por quê? Porque cada um dos produtos que existem no Brasil tem um imposto diferente. E por quê? Porque muito possivelmente, em algum momento da história, o cara que era produtor de waffle, ele conseguiu convencer um amigo dele que era político, fala ali, ó, que o setor de waffle precisa de uma ajuda, porque emprega não sei quantas pessoas, desenvolve não sei quantas cidades, não sei o quê. Lobby, e aí o político... É o lobby, né? O político fala, não, realmente, ó, o setor de waffle tem que ter um incentivo aqui. E aí a gente fica dando incentivo. O sistema tributário brasileiro é uma loucura. Então isso afasta investimentos estrangeiros. O Brasil é um país que tem uma insegurança jurídica muito grande. Pô, cada juiz interpreta a lei de um jeito. O STF, então, não preciso nem falar, né? Enfim, de repente... não, prisão em segunda instância pode. Não, prisão em segunda instância não pode mais. Não, agora pode de novo. Os mesmos juízes, eles mudaram de entendimento 3 vezes a respeito da prisão em segunda instância. Então, tudo isso vai afastando investimentos. O sistema de transporte brasileiro, a gente depende muito de rodovia, que é um país gigantesco. As rodovias, não é que elas são ruins, mas elas são muito boas para você transportar pouca carga a curta distância. O Brasil faz transporte de Rondônia até o Rio de Janeiro de caminhão. Não faz sentido isso. É carga roubada, é combustível caríssimo no meio do caminho, é estrada esburacada, porque o Brasil é um país que chove muito. Então, pra você ter uma noção, a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela deu um dado, ano retrasado, se não me engano, que a média de velocidade das rodovias brasileiras é de menos de 30 km por hora. Ou seja, um caminhão, para fazer um frete de Rondônia até o Rio de Janeiro, ele vem uma distância longa a 30 km por hora. Estragando suspensão, com a carga sendo roubada. Que país vai querer investir no Brasil? Que indústria vai querer ficar aqui? O óleo caro. O óleo caro, né? Pedágio em tudo que é canto. Exato. Então, o Brasil é um país assim que a gente tem tudo para dar certo, mas o nosso Estado... Mas é tudo feito para dar errado. Exatamente. O nosso Estado privilegia muito alguns setores em detrimento de outros. A nossa carga tributária é extremamente complexa. O nosso sistema de transporte é péssimo e não condiz com a realidade brasileira. O nosso setor de comunicação... o Brasil é um país que voltou a estar entre as 10 maiores economias do mundo e que a internet é caríssima e péssima, porque existe um oligopólio que poucas empresas ali monopolizam, né? Oligopolizam o fornecimento e oferecem um serviço péssimo e caro. Então, tudo isso é uma coisa que o investidor pensa. Tem, sei lá, quase 200 países aí. Eu posso investir no Brasil, que apesar de ter 200 milhões de pessoas e ter muita matéria-prima, ser um país até que atrativo para investimentos, é complexo do ponto de vista tributário, do ponto de vista de transporte, do ponto de vista de comunicação.
o cara vai embora, o cara não investe no Brasil. E aí a gente vai cada vez mais dependendo de agronegócio e tal, e não existe país que fique desenvolvido com isso. Então as premissas assim, estruturais do Brasil não são boas. Conjunturalmente não tá legal, mas estruturalmente tá pior ainda.